O ano é 1952. O Brasil, para variar, está em crise. O preço da cesta básica vai nas alturas e o governo e a vida de Getúlio Vargas estão próximos do fim. Enquanto isso, em Curitiba, donas de casa organizam um boicote que termina em guerra. Você sabe que história é essa? Eu te conto depois da vinheta. Eu sou Jonathan Silva e hoje o Curitibano vai falar sobre a Guerra da Carne, uma revolta que teve as mulheres na linha de frente e agitou Curitiba na década de 1950. Mas antes, você já sabe, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que nós fizemos. Para a gente entender o porquê de uma revolta como a Guerra da Carne, a gente precisa voltar ao Brasil de 1952. Como eu já disse, o Brasil vivia um momento delicado. Vargas havia voltado ao poder, agora democraticamente, mas via o seu prestígio e o seu apoio derretendo, principalmente por conta das inúmeras crises em que o país havia se enfiado. Por sinal, uma das crises envolvia o preço da carne. Por exemplo, a carne bovina e a carne suína estavam custando o preço de cortes nobres. Os cortes nobres, por sua vez, se tornavam inacessíveis à classe média e o leite e seus derivados seguiam o mesmo caminho. Além de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte estavam entre as capitais atingidas por essa crise inflacionária. O presidente culpava a forte estiagem pela falta de carne nos açougues e nos armazéns, porém a exportação de carne brasileira continuava elevada. Isso fez com que a explicação de Vargas não colasse e ele precisasse também culpar os vendedores de carne pela falta proposital do produto no mercado, elevando, portanto, os preços. Os produtores e vendedores, mais uma vez, culpavam a estiagem. Porém, ninguém era verdadeiramente responsabilizado pela crise da carne. O povo sentia no bolso e no estômago as consequências dessa briga em que ninguém queria entrar no ringue. E segundo pesquisas do professor Fernando Schinnemann, o Brasil exportava mais de 100 toneladas de carne para a Itália e importava outras 40 da Argentina. O problema é que a carne comprada dos hermanos não era lá das melhores. Naquela época, o Paraná não tinha uma organização dos frigoríficos, o que dificultava bastante a comercialização da carne. E para piorar, o matadouro municipal funcionava ainda em situação precária, o que dificultava ainda mais a situação do povo paranaense. E alguns açougues, além de superfaturar uma carne de qualidade duvidosa, ainda se recusavam a vender pequenas quantidades do produto. Isso foi gerando uma frustração incontrolável no povo curitibano. Mas onde é que entram as donas de casa nessa história? Bem, a gente precisa lembrar que naquela época eram as donas de casa as responsáveis pela economia doméstica e também por questões práticas como fazer as compras. O espaço que as mulheres conquistaram no cenário pós-guerra foi fundamental para que elas pudessem se organizar e, a partir do dia 12 de fevereiro de 1952, começasse a Guerra Branca, como era chamado o boicote aos açougues. Esse boicote começou de uma forma inusitada. As donas de casa recebiam ligações telefônicas que diziam apenas "não compre carne", e essa informação foi se alastrando, ganhando corpo, e logo chegou a várias donas de casa em Curitiba e, claro, também aos jornais. Essa movimentação fez com que o consumo de carne caísse 70%, o que enfureceu os comerciantes. A mobilização foi tão forte que as mulheres fiscalizavam os açougues, impedindo quem quisesse comprar carne ou até mesmo que os estabelecimentos fossem abastecidos pelos fornecedores. Mulherada porreta, hein? Obviamente, o grupo ganhou novas adesões, como sindicatos, união de estudantes, diretórios acadêmicos e de outras entidades, como a Federação das Mulheres Paranaenses. À medida em que a mobilização aumentava, os ânimos também ficavam mais exaltados, e a partir do dia 18 de fevereiro, a polícia se tornou mais repressiva, chegando a agredir um grupo de mulheres que fiscalizavam um açougue no Santa Quitéria. Açougues nos bairros e nos centros foram invadidos, depredados e as carnes jogadas no chão. Enquanto a força policial aumentava, as mulheres se defendiam com paus, pedras e outras coisas que elas encontravam na rua, e os comerciantes, por sua vez, revidavam com facas e até coquetéis Molotov. Diante disso, a Federação das Mulheres, junto com outras entidades,
marcou para o dia 20 de fevereiro um comício, uma grande manifestação na Boca Maldita, o Comício contra a Carestia. A questão é que, pelo fato de a Federação das Mulheres não ser uma entidade regulamentada, o comício do dia 20 foi oficialmente cancelado pela polícia, o que não significa que a população não se reuniu na Praça Osório na hora marcada para o protesto. E para impedir que a manifestação ficasse ainda maior, a praça estava tomada pelo exército e quem ainda assim resolvesse protestar era preso ali mesmo. Vale lembrar que a casa do governador Bento Munhoz da Rocha ficava nas imediações da praça, o que ajuda a explicar o tamanho da força repressiva ali no centro. E nos bairros eram as tropas policiais que tentavam abaixar a poeira da Guerra da Carne. Com tudo isso, não é de se espantar que mulheres e crianças deram entrada nos hospitais com ferimentos causados, acredita-se, pela agressão policial. E após todo esse tempo de boicote, manifestação e muita pressão social, a carne retomou seu preço usual e a cidade voltou a ter uma cara de normalidade. Claro, isso não impediu que outras crises acontecessem, como a de 1954, porém serviu para mostrar o poder da mobilização popular em Curitiba. E aí, você conhecia essa história? Aproveita, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, deixa seu like e um comentário dizendo que outros personagens, fatos históricos ou histórias de Curitiba você gostaria de ver por aqui. E claro, compartilhe esse vídeo com a sua família e com os seus amigos. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.